Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome de Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, a paz de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu, com a ajuda de Deus e a guia do Teu Santo Espírito, irmão, hoje, nesta noite, tem algo de Deus para falar para a Irmandade, nesses dias de pandemia, esses dias de isolamento. Assim como eu já disse, assim como também está escrito na palavra de Deus, assim quando o apóstolo Paulo, em uma das suas prisões, quando ele estava preso, ele falava assim que ele poderia estar preso, mas a palavra de Deus não, que a palavra de Deus estava livre para todo mundo poder falar dela. Então o que acontece, irmão? Por mais que tenhamos esse decreto aí de isolamento, em onde as igrejas estão se fechadas, em umas partes tem umas abertas, mas em outras aqui na Bahia praticamente a maioria estão fechadas, como na nossa cidade também teve o decreto. Mas o que não pode, irmão, é parar de falar do amor de Deus, é parar de falar da palavra, porque o que acontece? Quando surge esses decretos, irmão, muitas das vezes tem irmão que usa dessa oportunidade para pecar, né? Acha que está em casa assim, começa a ver coisas que não deve, começa a imaginar. Muitas das vezes começa a fazer algo que não é do agrado de Deus. Mas esse intuito não é o que eu quero falar. Mas o que eu quero falar nessa noite, irmão, é uma passagem bastante interessante que Deus, ultimamente nesses dias, vem querendo alertar a igreja dele, né? E a palavra do Senhor, irmão, que eu queria falar nessa noite, se encontra no livro de Hebreus, do capítulo 10, ali, Hebreus 10, versos 19, sem perca de tempo. Queria que a Irmandade me desse só um pouquinho da sua atenção, só um minutinho, para que Deus possa falar com vocês aqui hoje nessa noite. Não vou tomar muito tempo, vou falar pouco para a Irmandade entender e compreender acerca da palavra de Deus. E eu queria, irmão, a colaboração de vocês, só para mim falar um pouco. Só espera um minutinho que eu tô... Glória a Jesus. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Só um minutinho, irmão, porque saiu de uma página aqui. Eu tô querendo colocar de volta aqui para... Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tá dando erro aqui, irmão, mas é assim mesmo. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Vamos começar, irmão, sem perca de tempo. E onde eu, nesta noite, irmão, a palavra do Senhor, eu falei que se encontra lá em Hebreus 10, versos 19, onde a palavra vai dizer assim, Hebreus 10, versos 19, onde o tema é: cheguemos perto de Deus. Aí vai dizer lá no verso 19, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo. Ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme.
com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifícios que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado e culpado depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e considerem como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito do Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei e acertarei conta com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Onde é a palavra do Senhor que hoje falou, irmão? Em Hebreus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui foi falado nesta noite, irmão, acerca de um assunto bastante interessante. Sabemos que a palavra de Deus ela é viva e poderosa, pois sabemos que Deus ainda fala por meio de homens, por meio de mulheres, por meio de profetas que amam a verdade. E ultimamente, irmão, o que Deus mais quer da humanidade é conserto diante da presença dele, é libertação dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Porque, irmão, nós sabemos em que dia, em que tempo nós estamos vivendo. Ainda mais agora que chegou o tempo, é a hora que o Senhor manda nós estar preparados para qualquer momento o Senhor venha buscar a sua igreja. Mas quando o Senhor vier buscar a sua igreja, irmão, Ele não quer encontrar uma igreja bagunçada, uma igreja com a mancha, uma igreja com as suas consciências pesadas ou com culpas. Então, irmão, o que acontece? Voltando ao assunto, irmão, vocês vão entender assim que toda a Escritura Sagrada, ela é divinamente inspirada por Deus, pois ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. Então, irmão, o que acontece? Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus, irmão, ela sempre vem nos alertando, ela sempre vem nos direcionando e nos levando até a Deus e mostrando um pouco do caráter e da personalidade de Deus, o que Deus realmente é e o que Deus necessita. Então, irmão, aí nós vemos também que o que acontece, irmão? Quando a gente passa a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, não importa o ato que a gente praticava, não importa da maneira que a gente se encontrava, não importa do seu jeito, onde que você andava, o pecado que você praticava. Quando Jesus entra na vida do ser humano, irmão, ali ela se torna a crer em Jesus Cristo como o único e último salvador da alma delas. Ali é que entra o processo de libertação da alma, onde Jesus vai entrar e fazer morada naquela pessoa. O que havia de sujo ali
Jesus entra, irmão, como uma água cristalina, uma água purificada que sai do trono de Deus, que entra no nosso corpo, irmão, e lava tudo que muitas das vezes nós praticou, que nós fez. Então Jesus, ele vem para limpar, irmão, para limpar aquilo que nós fez ou que nós ainda fazemos. Então, quando nós passa a crer no nosso Senhor Jesus Cristo, então é o trabalho dele, irmão, de nos purificar e nos justificar. Aí, irmão, voltando para a palavra, a gente vemos, irmão, que lá em 1 Coríntios, irmão, 2:10, só para a igreja entender, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 2:10 fala bem assim, irmão, ó: mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito que conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essas pessoas, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritualmente. Louvado seja Deus, irmão. É por isso que a palavra fala em Romanos, irmão, que aqueles que vivem na carne de maneira nenhuma podem agradar a Deus. Mas como assim, irmão? Aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus? Irmãos, o viver na carne, irmão, é aqueles que vivem sem o temor de Deus. É aqueles que vivem como manda a sua natureza pecaminosa. É aqueles que vivem assim sem o temor, peca sem ter consciência dos seus atos, faz sem ter assim temor de arrependimento. Então essas pessoas são as que vivem como manda a natureza, irmão, como manda a carne. Então essas pessoas, elas não podem agradar a Deus de maneira nenhuma. Mas voltando para a palavra, irmão, foi por isso que a palavra de Deus fala que foi a nós que Deus, por meio do seu Espírito, revelou os seus planos secretos, porque o Espírito Santo examina os planos mais profundos e escondidos de Deus, irmão. Então, não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas sim o Espírito mandado por Deus, para que nós possamos entender tudo o quanto Deus nos tem dado. Por isso que quando nós falamos de Deus, irmão, nós não usamos palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas sim palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. Por isso que muitas das vezes as pessoas, assim, logo quando está recente na fé, que quando as pessoas pregam, evangelizam para aquelas pessoas não entendem, não compreendem, irmão. É porque o Espírito Santo ainda não pousou naquela pessoa para que elas possam entender. Mas aí, irmão, não é um processo de dificuldade, é um processo que a pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que bater, a pessoa tem que ir atrás, irmão, para receber o que Deus tem dado para nós. Porque não é se a gente ficar, porque muitas das vezes as pessoas usam aquela frase assim: ah, irmão, eu estou em minha casa, se Deus quiser, Deus vem me falar aqui. O dia que Deus quiser me abençoar, Deus me abençoa. O dia que Deus quiser me levar para a casa dele, Deus me leva. Irmãos, não é assim, irmão. Deus não vem atrás da gente, é a gente que tem que ir atrás. Muitas das vezes tem irmão assim que evangeliza, vai nas casas, fala do amor, convida para você ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Mas aí, irmão, o que tem que partir somos de nós, o desejo de buscar o Senhor. É de nós que tem que ter aquela decisão. É de nós que tem que partir, irmão. Muitas das vezes, irmão, o desejo de querer conhecer a Deus. Então, irmão, voltando para a palavra, o que acontece, irmão? Para aqueles que conhecem a Cristo, irmão, aqueles que conhecem o Evangelho de Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, você sabia, irmão, que a palavra de Deus é muito mais séria, irmão,
muito mais séria do que a gente imaginando, do que a gente possa entender, ou que a gente possa compreender aos nossos olhos. Você sabia disso, irmão? Que a palavra de Deus é mais séria do que a gente imaginando? Porque, voltando para a palavra lá em Hebreus, que louvado seja Deus, voltando para a palavra lá em Hebreus, santo é o nome de Jesus Cristo, aleluia, glória. Você vai ver, irmão, fala assim, ó, pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifícios que possam tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Então, irmão, louvado seja Deus. Essa é a palavra, irmão, que muitas das vezes não está sendo pregada, não está sendo exortada. Muitos estão tendo um papel de Deus como um Deus amoroso, como um Deus que passa a mão na cabeça de todo mundo, e que muitas das vezes irmãos, pregadores, mesmo, não generalizando todos, irmão, mas muitas das vezes irmãos não têm coragem, irmão, de pregar a verdade, não têm coragem de exortar a igreja. Você sabia, irmão, que nós estamos indo, irmão, para a reta final, e para entrar no reino dos céus, irmãos, não é da nossa maneira, não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que a gente pensa. Eu vou viver num pecado e que Deus me aceita, porque muitos usam o termo da graça, igual estava falando hoje com um varão ali, muitos usam o termo da graça, que fala assim, irmão, onde lá em Romanos fala, onde que o pecado aumentou, a graça superabundou. Então muitas das vezes as pessoas usam esse texto assim, que uma vez salvo, para sempre salvo, a pessoa será, que a pessoa não precisa fazer mais nada porque já está salvo. E não é isso, irmão, é porque muitos lêem a Bíblia. Se as pessoas não lêem a Bíblia, irmão, guiada pelo Espírito Santo, muitas das vezes as pessoas usam texto ali que é isolado, e quando você pega um texto isolado sem saber para que é aquele texto está se referindo, ali você pega um texto ali, irmão, fora do contexto, que dá determinação a uma heresia, irmão. Por isso que muitas das vezes as pessoas pegam texto isolado da Bíblia para usar nos dias atuais, para dizer que faz assim. Não é, irmão, tem que saber para que direção e para que referência Deus está falando com aquela palavra. Aí voltando, irmão, nos nossos meios, hoje, nos nossos dias atuais, o que que acontece? Irmãos vivendo de todo jeito, irmãos dentro da igreja vivendo no adultério, irmão dentro da igreja bebendo, irmão dentro da igreja fumando. Irmão, mas o Senhor não falou que nós temos que ir da maneira para a presença de Deus quando nós se encontrava? Sim, irmão, a gente quando não conhece, no começo, a gente quando não conhece, a gente vai para a casa de Deus todo bagunçado, irmão, e lá que gera o processo. Mas depois que o irmão é purificado da palavra, a palavra entra nele, purifica, liberta ele daquele pecado, daquela escravização. Porque assim, quando a palavra de Deus fala, irmão, que quando Jesus fala lá em Mateus, irmão, que quando o espírito mau sai de uma pessoa, ele fica vagando por terras áridas, procurando lugar para se descansar, e quando ele não acha lugar para descansar, ele torna a voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. Quando Jesus faz essa comparação, irmão, é assim, quando a pessoa aceita Jesus, aquele espírito mau que estava sobre ele, se era um espírito da droga, se era um espírito da cachaça, se era um espírito da idolatria, da feitiçaria, não importa, irmão, da criminalidade, do roubo, ou muitas das vezes das orgias, não importa o estado, mas quando Jesus chega na vida daquela pessoa, aquele espírito mau tem que sair, irmão. Não importa não importa o espírito que está nele, mas quando Jesus chega, aquele espírito tem que obedecer, irmão, porque Jesus está acima de todo. Então não importa, aquele espírito tem que sair daquela pessoa, irmão. E quando ele sai daquela pessoa, aquela morada daquela pessoa fica toda adornada, fica toda limpa, porque onde Jesus chega, irmão, tem libertação, tem transformação. E assim, o que que acontece? Quando aquela casa está toda limpa, que aquele espírito mau sai e vai vagar por terras áridas, irmão, diz a palavra que ele volta, e quando ele volta, ele acha aquela casa toda adornada, toda limpinha, varrida ali, ele torna a bater e insistir. Vamos supor, exemplo, irmão, que aquele espírito volta assim
Quando você aceita Jesus, você para de beber, você para de se prostituir, você para de adulterar, e ali, irmão, você é limpo. Então aquele espírito sai de você, mas você está na presença de Deus, e de volta e meia aquele espírito do adultério volta a querer bater na sua porta, aquele espírito da droga volta a bater na sua porta, da mentira, da lasciva, da idolatria e da prostituição, irmão, volta a bater em sua porta, e você vai e abre para ele, irmão. Diz a palavra que aquele espírito, irmão, volta lá, traz mais 7 espíritos, e o estado daquela pessoa se torna pior do que no começo. É por isso que você vê muitos irmãos dentro da igreja, irmão, pior do que quem está no mundo, irmão. Muitos falam assim: moço, eu que vou para a igreja, porque irmão fulano lá, tá lá dentro da igreja, mas irmão fulano é um safado, irmão fulano é um pilantra. Aquele que está dentro da casa, lá dentro da igreja, é um bonitinho, todo de terno, engravatado, ele é bonito, mas quando chega dentro da casa, tá maltratando na sua esposa, tá batendo, maltrata os seus filhos, não é desobediente ao patrão, na rua é um safado, irmão, é um cachaceiro, tá dentro da igreja, mas tá bebendo, tá fumando escondido. Irmãos, é por isso, irmão, que quando a pessoa abre a porta para aquele espírito mal, irmão, diz a palavra que 7 volta e o estado daquela pessoa se torna pior do começo. É por isso, irmão, que Hebreus fala, irmão, que quando a gente conhece a Cristo, depois de conhecer a verdade, irmão, a Bíblia fala que já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Mas irmão, Jesus é misericordioso, irmão. Jesus tem compaixão, irmão. Sim, Jesus tem compaixão, irmão. Você quer saber de um, irmão? A maior obra de redenção que Jesus fez para a raça humana, irmão, foi vir morrer naquela cruz. Foi naquela cruz ali receber a ira de Deus pelo meu pecado e pelo seu pecado. Carregar sobre ele, irmão, todas as nossas culpas, irmão, todas as nossas enfermidades. Diz a Bíblia que pelas suas costas, irmão, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, irmão, quando Jesus, irmão, ele vier buscar a igreja, por isso que muitos têm o papel de Jesus. Hoje Jesus tem esse papel, irmão, como já foi dito, de advogado, de intercessor dentre os homens para com Deus, de advogado fiel que salva. Irmãos, enquanto, irmão, o reino do céu está aberto, irmão, diz a palavra, irmão, e assim fala, irmão, que Jesus ainda, irmão, ele traz alma, irmão, ele deseja almas para se salvar, irmão, mas vai chegar um dia, irmão, que a palavra de Deus, irmão, vai cessar dentre a terra, irmão, e ali as pessoas vai querer procurar, já não vai encontrar mais, vai procurar, vai invocar e não vai encontrar o Senhor mais. É por isso, irmão, que o tempo da gente de querer conhecer a Deus, irmão, é agora. Não é depois que a gente tá lá nas últimas horas, que muitas das vezes não morre. Sim, irmão, tudo bem. Pode acontecer daquela pessoa não conhecer a Deus, nas últimas horas lá, chegar um irmão ali sim, irmão, faz uma oração ali, aquela pessoa aceitar Jesus Cristo como seu único salvador. Mas o que eu quero falar nesta noite, irmão, é para as pessoas que conhecem a verdade, irmão. Não importa se você já ouviu a verdade, meu querido e minha querida, você não é mais um inocente, você não tem desculpa nenhuma, mas não, irmão, é porque eu ainda não consigo libertar. Irmãos, pede força, irmão. O que é impossível para o homem é possível para Deus, irmão. Mas no nosso meio, irmão, não pode haver, irmão, pecado, porque o pecado na vida do homem de Deus e na mulher de Deus, irmão, tem que acontecer por acidente, irmão. Tem que acontecer por acidente. O homem deve pecar por acidente. Não, mas eu vejo, irmão, todos os dias bebendo, caindo no mesmo pecado. Cuidado, irmão. Cuidado. Não faz de conta que... Você sabe qual é o maior, irmão? O maior perigo do ser humano, você sabe o que é, irmão? Daqui na face da terra, o maior perigo do ser humano é quando ele começa a pecar e ele já não tem mais o temor de arrepender, irmão. Já não tem mais aquele arrependimento. Ele cai naquela prática e ali já não tem mais o temor, irmão. Ali aquela pessoa já chegou no estado crítico, irmão. Porque aquela pessoa que peca e não tem mais o temor de arrependimento, irmão, só Deus para ter misericórdia daquela alma, irmão, que diz a palavra de Deus, irmão. Por isso que é palavra, irmão. Não estou aqui fugindo da palavra, não. Vocês podem examinar aí, ó. Vocês podem ver na Bíblia suas aí. Por mais que tenha uma tradução diferente, mas é o mesmo significado. Vocês podem ver e analisa para você ver quando o Senhor fala assim, ó: pois se continuarmos a pecar de propósito depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento
que destruirá os que são contra Deus. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. Tá vendo aí, irmão? Mas muitos, irmão, sabe o que muitos estão fazendo? Muitos estão fazendo hoje em dia o que o diabo está enganando, irmão. Muitos estão fazendo assim: moço, não tem nada não, pode pecar, não tem nada não, irmão, não tem nada não. Esse que não tem nada não, irmão, é que está conduzindo muitas almas para o inferno. É irmã dentro da igreja vivendo bagunçada, é irmã no adultério, é irmã na fornicação, é irmão de todo jeito. E ainda tem uns, irmão, homens de Deus ainda, que não sei que não é homem de Deus, irmão, porque a Bíblia fala assim, irmão, que Jesus fala lá em João lá, que o Espírito Santo, ele veio para 3 coisas, irmão. Nota aí para você ver. A primeira coisa que o Espírito Santo ele veio foi para convencer o homem do pecado, a segunda da justiça e a terceira do juiz de Deus. Como assim, irmão? Do pecado, da justiça e do juiz de Deus. Irmão, num lugar, numa igreja que você não vê falando do seu pecado, que você não vê falando da justiça de Deus, abra teu olho, irmão. Abra teu olho, porque Jesus me fala que nós não podemos crer em todo o Espírito que fala da palavra de Deus, mas nós manda examinar. E como é que nós examinamos, irmão? É lendo a palavra de Deus, é pedindo direção. Aí quando fala, irmão, nas igrejas que lá em João que Jesus fala que o Espírito Santo ele vem para 3 coisas, para convencer o homem do pecado e da justiça do pecado, da justiça e do juízo de Deus, irmão. Sabe o que é? Em todo culto, irmão, o Espírito Santo ele tem que vir, irmão. Ele tem que vir e tem que convencer aquela pessoa que está no pecado, irmão, e da justiça e do juízo de Deus, irmão. Porque muitos, irmão, pensam assim que dentro da igreja é pular, sapatear, é isso, é aquilo, que ali é o Espírito Santo, irmão. Cuidado, irmão. Ali, cuidado, ali não é evidência do Espírito Santo, irmão, cuidado. Não que eu estou falando que é errado, irmão, que quiser pular, sapatear, pode fazer o escambau, mas a maior evidência do Espírito Santo dentro da igreja, irmão, é essas 3 coisas, irmão: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quando o Espírito Santo ele vem, irmão, Jesus fala que ele iria e que ele enviaria o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, que testificaria dele e das coisas dele que ele falou. E o Espírito Santo vai testificar das coisas que está onde, irmão? Na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te impulsionar e vai te conduzir para a justiça e o juiz de Deus, para dizer para você que a sua concepção está errada, que seu entendimento está errado, que o modo de pensar que você pensa está errado. Então o Espírito Santo ele vem para isso, irmão. Agora no culto de adoração, que a pessoa não fala do pecado e da justiça, que muitas das vezes tem irmão que sabe que fulano está num pecado, está num erro, e que fica passando, pegando, irmão, palavras boas, palavras adocicadas para dizer: fulano, Deus é contigo, Deus abençoe. Deus, irmão, Deus não tem nada a ver com o pecado não, irmão. Acorda para isso, que Deus quer um povo lavado, um povo santo, um povo puro de coração, um povo limpo de mão e puro de coração, irmão. Deus não tem nada a ver com o pecado não, irmão. Deus ama o pecador, irmão, mas Deus não ama o pecado dele. Não, irmão, é assim mesmo, não tem assim mesmo. Acorda, irmão. Por que Deus mandou o diabo e os seus anjos, irmão, para o inferno, irmão, para a condenação eterna? Foi porque, irmão, para ele, irmão, para o diabo não tem mais perdão, irmão, mas para eu e você aqui nesta noite ainda tem perdão, irmão. Ainda tem chance de arrepender, não importa o estado que você esteja, irmão. Se você andou desviado, irmão, mas eu que desviei, irmão, e eu que estou nesse ato, irmão. Irmãos, o seguinte é isso, irmão: se você caiu por acidente, irmão, louvado seja Deus. Jesus fala que, irmão, se algum de vós pecar, irmão, tem um advogado fiel, intercessor para com Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para nos perdoar, irmão. Mas esse negócio, irmão, tem irmão que é o seguinte, irmão: tem irmão que já peca constantemente, irmão, peca deliberadamente. Cuidado, meu querido, para que seu pecado não venha se tornar iniquidade. O que é uma iniquidade, irmão? É um pecado generalizado, um pecado que você peca constantemente sem ter o temor de arrependimento. Ali se torna uma iniquidade. Irmão, mas voltando assim, irmão, mas eu vejo fulano falando de Deus, eu vejo irmão pregando, eu vejo irmão louvando, eu vejo irmão passando visão e revelação, eu vejo irmão dentro da igreja sapateando. É tão lindo, irmão, aquele irmão pregando, aquele irmão faz alma se render aos pés do Senhor. Irmãos, cuidado, irmão, cuidado, que o homem de Deus e a mulher de Deus não é conhecida pelos seus dons, irmão. Se fosse assim, Jesus não faria na palavra dele que o homem e a mulher de Deus, irmão, é conhecido, irmão. Louvado seja Deus,
que o homem de Deus e a mulher de Deus é conhecido pelos seus frutos. Jesus fala que nós somos conhecidos, irmão, pelos frutos. Você nota aí, irmão, você conhece uma árvore boa, se ela é má, é pelos frutos dela, não é pelas folhas. Porque dentro da igreja tem muitas árvores que só tem folha, irmão, mas você vai olhar pelo fruto, não tem nada. Você vê irmão que fala em visão, você vê irmão que fala em revelação, você vê irmão, mas quando você olha para os frutos dele, cadê, irmão? Cadê? Você tem que ser, irmão, igual aquela sunamita, irmão, que quando Eliseu passava, aquela sunamita olhava para Eliseu e falava: aquele dali verdadeiramente é homem de Deus, irmão. Quando você vê um homem de Deus, irmão, você conhece ele é pelos frutos dele e não pelos dons. Muitos estão hoje equivocados, irmão, pensando que irmão de Deus, irmão, mas aquele irmão fala em mistério, aquele irmão passa revelação que é certinho. Irmão, cuidado. Jesus fala: você quer que eu te prove, irmão, na palavra que lá em Mateus, que Jesus fala, irmão, não é nem todos que naquele dia vai me dizer Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Jesus fala: mas somente aquele que fizer a vontade do Pai. Aí uns vai falar: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas, o Senhor pregou na nossa cidade. Sim, irmão, e Jesus está fazendo isso hoje, até a vinda dele, está pregando, mas muitos estão confundidos, irmão. Você quer um testemunho, irmão? Louvado seja Deus. Assim conta um testemunho do irmão que eu estava vendo, irmão, que tinha um irmão que ele era um evangelista, irmão. Ele pregava, fazia com que a alma se arrependia, a alma se curvava aos pés do Senhor. Mas quando ele saía de cima do povo, ele ia para o adultério, irmão. Louvado seja Deus. Ele ia para o ato, irmão, do relacionamento extraconjugal. O que é, irmão? O adultério, irmão, relacionamento extraconjugal, que você deixa a sua esposa para se relacionar com outra que não é a do seu casal, irmão, com outra pessoa que não é aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus ali fez uma aliança com você, irmão. Aí você vai procurar na rua o que você tem dentro de casa, então ali se torna um adultério, irmão. E aquele irmão, assim, o testemunho desse irmão diz que esse irmão, quando saía, ia nesse ato, irmão, mas chegou um dia, irmão, que ele falou: Senhor, tanto tempo, Senhor, eu estou no ato do adultério, o Senhor ainda está me deixando nesse ato, o Senhor ainda está me permitindo. Aí ele orou, irmão, fez uma oração, o Senhor desceu com, assim, na visão, ele contando, irmão, disse que um anjo desceu e falou para ele, irmão, que Deus iria acertar conta com eles, irmão, naqueles últimos dias. Mas Deus mandou ele pregar a verdade. Então, irmão, cuidado. Não é pelos nossos dons que nós vemos ser conhecidos como homem de Deus. A gente só é conhecido como homem e mulher de Deus, irmão, é pelo fruto. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E Timóteo fala, irmão, Senhor, o Senhor conhece as pessoas que são deles e também todas as pessoas que dizem que pertence a Cristo, irmão, precisa abandonar o pecado. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor, irmão. Porque Jesus fala, irmão, em uma das suas cartas lá em João, que aquele que ouve as minhas palavras e aguarda, eu, o meu Pai, viremos morar com aquela pessoa. Então, irmão, não tem muita gente que fala de Jesus, mas aquele que não guarda a palavra, irmão, ele é um mentiroso. Porque para conhecer Jesus, irmão, e para amar Jesus, você tem que guardar a palavra dele. Então, não tem essa ideia aí, irmão. Então, voltando para a palavra, irmão, louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. É por isso, meus queridos, que Jesus fala que nos últimos dias muitos iriam se apostatar da fé, irmão, e iria dar ouvido a espíritos enganadores, espírito que iria falar para elas segundo as suas concupiscências, pessoas que não iriam suportar mais a sã doutrina. O que é a sã doutrina, irmão? O evangelho da justiça, o evangelho do juiz de Deus. Então muitas pessoas querem ir para a igreja, mas não querem ser confrontadas com o seu pecado. As pessoas querem ir para a igreja, mas querem continuar de todo jeito na bagunça, querem continuar na mentira, pensando que Deus não conhece, irmão. Cuidado, irmão.
Cuidado. Para entrar no céu tem que ser santo, irmão. Tem que ser santo. Ah, irmão, mas você está falando isso, você não é Deus, você não é juiz, não. Irmão, eu não sou juiz e não sou Deus, não, irmão. Eu sou apenas também servo como mensageiro de Deus para transmitir a palavra dele. Mas é o que está escrito, irmão, na palavra do Senhor. Não vai ser nem todos que vai dizer naquele grande dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas, mas eu creio. Mas quando ele vai olhar para você, mas apartai vós de mim, maldito, porque eu não vos te conheço, vós que praticais a iniquidade. São pessoas, irmão, que conhecem a verdade, mas não obedecem o que está escrito. É fulano que só pega só um lado da moeda e esquece de pegar o outro, porque muitos só pegam só as partes boas da Bíblia e esquece de pegar as outras que Deus fala, irmão, a exaltação do pecado, acerca da obediência, acerca do temor. Então louvado seja Deus, irmão. Santo, santo é o Senhor. Também, irmão, lá nas cartas de João, um pouquinho o Senhor vai falar bem assim, ó: santo, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Na primeira carta de João, irmão, 2, versos 28, santo Deus, vai dizer bem assim, irmão: ó, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca conheceu. Tá vendo, irmão? Louvado seja Deus. Tá aí, irmão. Aquele que continua pecando, ele nunca nem viu e nem conheceu a Cristo, irmão. Pode estar dentro da igreja, pode estar dentro do ministério, mas aquele que está no pecado, ele nunca viu a Deus, porque a palavra fala que Jesus veio para desfazer o que o diabo tem feito e para tirar o pecado do mundo, irmão. Aquele cordeiro imaculado, sem defeito, que Deus enviou, irmão, veio aqui nessa terra 100% homem, 100% Deus, viveu o que nós seres humanos vivemos, irmão, sentiu o que nós seres humanos sentiu, passou o que nós passamos, enfrentou, mas nunca pecou, irmão. Muitos falam que Jesus pecou, que Jesus teve mulher. É engano, irmão. Se Jesus tivesse mulher, se Jesus tivesse pecado, ele não serviria, irmão, como holocausto para Deus, porque Deus, na lei de Moisés, irmão, quando ele aceitava um sacrifício, ele exigia das pessoas um cordeiro, irmão, sem mancha e sem defeito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmão. Até a palavra não quer sair. Glória ao nome de Jesus. Se aquele cordeiro, irmão, tivesse uma perna quebrada ou se tivesse doente, ele não serviria para o sacrifício, irmão. Então Deus exigia que aquele cordeiro tinha que ser puro, irmão, tinha que ser limpo, tinha que ser novo ainda por cima, irmão. Não poderia ser um cordeiro velho, irmão. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele veio nessa representação, irmão, de ovelha, como um cordeiro imaculado, irmão. Ele veio para tirar o pecado do mundo, irmão, e que através do seu sangue nós fosse, irmão, limpos pelas nossas culpas, irmão, e através do sangue dele, irmão, que ele vem limpando a terra, irmão, das suas maldades. Mas muitas pessoas, irmão, pega esse sangue, pega esse ato de Jesus Cristo, irmão, e deixa de lado e pensa assim que Deus não está vendo, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória ao nome de Jesus. E o que eu falo, irmão, eu falo muitas das vezes das minhas cartas, irmão, nas minhas pregações, fala assim, ó: meus filhinhos, não deixem que ninguém engane, que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Você viu aí, irmão? Mas tem irmão dentro da igreja, irmão, que está de mal com o outro. Louvado seja Deus. Não ama o seu irmão.
Tem irmão que está dentro da igreja há 30 anos, irmão, que converteu ao Senhor, nunca perdoou aquela pessoa que fez o mal. Toda vez que vê aquela pessoa, irmão, ali deseja ali por dentro, que não suporta ver. Ah, se pisou no meu cara, eu também piso no dele. Ah, se fulano fez isso, eu faço isso. Irmão, esse não é o papel que Jesus nos ensinou, irmão. Jesus não nos ensinou nós odiar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou, irmão, amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que existe, irmão, essa diferença. Ah, irmão, uma palavra aqui, irmão, bastante interessante. Não é todos, irmão, que é filho de Deus. Porque muitos falam assim, todos nós é filho de Deus. É engano, é mentira. Nós somos, irmãos, filhos de Deus a partir do momento que, quando nós aceitamos a palavra, aqueles que obedecem são chamados de filhos de Deus, mas aqueles que continuam no pecado, eles são filhos do diabo, irmão. Tá vendo aí essa diferença, irmão? É por isso que eu falo, irmão, dentro dos nossos ministérios, nos outros lugares, irmão bagunçado, é irmão de todo jeito. Irmão, não estou aqui apontando, irmão, estou aqui, você sabe para quê, irmão? Para ensinar a verdade, irmão. Para dizer que você tem chance, que você tem como arrepender, que você tem como voltar ainda para o caminho da verdade. Ainda enquanto há tempo, irmão, não deixa para você voltar para o Senhor, irmão, depois que você estiver aí numa cama, muitas das vezes, ou quando a morte chegar para você, que nós não sabemos nem um dia e nem a hora, porque Jesus, irmão, ele está vindo buscar a sua igreja a qualquer momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta eu botar um terno, eu botar uma gravata e um paletó e chegar dentro da igreja, pular, sapatear, rodar, só falar benção, só falar coisas boas e esquecer, irmão, de pregar a verdade, esquecer de pregar a volta de Jesus Cristo, esquecer de pregar sobre o pecado, irmão, porque quem converte o homem, irmão, é o Espírito Santo, irmão. E se no culto de adoração a Deus não tiver a presença do Espírito Santo, a presença do Pai, irmão, não importa aquele culto ali, irmão, é como um culto carnal, irmão, não tem essa diferença não, irmão. Por isso que o Senhor manda nós não se deixar, irmão, ser enganado por todos, porque o Senhor fala que nos últimos dias muitos viriam, irmão, no nome de Jesus Cristo, pregando e falando da palavra dele, mas muitos usam a palavra de Deus, irmão, só para os seus próprios interesses, para querer dinheiro, para querer, irmão, ter exaltação. Muitos não pregam Cristo com sinceridade, irmão. Muitos não pregam Cristo, irmão, por temor à palavra dele, por querer que aquelas almas venham, irmão, sair daqueles atos do pecado e se arrender aos pés de Jesus Cristo. E Jesus nessa noite, irmão, ele está como, irmão, como um alerta, irmão. Jesus sempre vem como um alerta, irmão, alertando a sua igreja, assim como Noé alertava, irmão. Noé pregava, diz a palavra que Noé, irmão, era o pregoeiro, irmão, da justiça. Vê aqueles povos no ato do pecado, da imoralidade, da prostituição, irmão. Vê aqueles povos no ato do adultério, vê aqueles povos na bebedeira, nas farras, nas orgias, irmão, em todos os atos. E Noé pregava, gente, sai disso, gente, Deus disse que para mim que vai destruir esse mundo, gente, e o povo cola nada, Noé. Moço, irmão, imagine, irmão, uma pessoa sozinha, irmão, no meio daqueles povos mal. É só pra você ver o tanto que a mente do ser humano estava cauterizada no pecado. E hoje, irmão, não é diferente não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, não é diferente não. Hoje você está aqui numa pregação dessa, você prega para a pessoa, você ensina, você fala, irmãos, toma cuidado, irmão, Jesus está voltando, saia do seu pecado, irmão, cola nada, irmão, sai de baixo, eu vou curtir minha vida, vou aproveitar, ué, fica aí, você está vacilando de ficar lá dentro da igreja, você está perdendo seu tempo, irmão, cuidado, irmão. Assim a Bíblia fala que não foi diferente nos tempos de Noé, diz a palavra que os homens casavam e se davam em casamento. Diz que os homens comiam e bebiam. E não é diferente de hoje, irmão. Vê pra você ver. Hoje está nesse decreto, mas quando você vai para as casas, é farra, é festa, é bebida. Então não tem, irmão, essa ideia de decreto, irmão. O povo só está preso nas suas casas, mas o povo está no mesmo usado do pecado. Não tem essa diferença, não. É por isso que está acontecendo hoje em dia isso aí, irmão. O pecado ele está se cauterizando na mente de muitos. Então as pessoas já não têm mais aquele temor de arrependimento. E Jesus fala, irmão, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos
iria se esfriar. Quando o amor da humanidade esfria, irmão, o temor a Deus perde, a consciência perde, e ali as pessoas pensam, irmão, que está fazendo o que é certo. Por isso diz a palavra que Deus fala que Ele enviou o Espírito do erro daqueles que são contra eles, a fim de que acreditem naquilo que é errado, irmão, pensando que é certo. Por isso que você vê aí muitos zombadores, por isso que você vê aí muitas pessoas criticando a igreja, pessoas criticando, irmão, tá ficando louco. É porque nela habita, irmão, o Espírito do Anticristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E é isso, meus queridos. Santo, santo é o Senhor. Aqui é a palavra do Senhor nessa noite. Santo, santo é o Senhor. Glória ao nome de Deus. Acerca, irmão, que eu falei nesta noite, daqueles que conhecem a Cristo, que conhecem a verdade. É irmão velho dentro da igreja mesmo. É irmão que depois que conhece o evangelho, você vê irmão aí se desviando, você vê irmão voltando para a imundícia, voltando para as bebedeiras, voltando para as prostituição, irmão, para pornografia, para feitiçaria, irmão, para idolatria. Então, é o que a gente mais vê isso aí, nessa caminhada. Não é julgando, irmão, porque o que é verdade, irmão, tem que falar, irmão. Não adianta a gente passar a mão pela cabeça daquele irmão, e ele naquele ato, porque naquele último dia nós vamos prestar conta. Você sabia disso, irmão? Você vê seu irmão no meio, você fica caçando palavras doces para falar com ele. Irmão, tem que bater na cara e falar: irmão fulano, se você não arrepender do seu pecado, você vai para o inferno, irmão. Se você não sair desse ato aí, porque esse ato que você tá é condenado pela Bíblia, irmão. Mas se você tiver chance aí, se você tiver o arrependimento, o temor a Deus aí, Deus ainda te liberta e te traz, irmão. Não tem negócio de irmão tá no pecado, irmão, ficar caçando palavras doces, irmão, para falar para aquele irmão. Cuidado, irmão. Cuidado, que Deus vai vir acertar conta com você também. Então, o que é verdade, irmão, tem que ser verdade, tem que ser dito. A verdade, ela dói. A verdade, ela dói. Por que a verdade dói, irmão? Sabe por quê? Porque a verdade, ela vai lá no íntimo e no profundo e nos confronta e nos atinge na ferida. Tem irmã, nos atinge na nossa ferida, no ato que a gente está praticando. Por isso que eu falo, irmão, que o Espírito Santo, ele veio foi para essas três coisas: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E assim, ele, quando ele acha graça nas pessoas, ele distribui os dons dele, irmão, para que aquelas pessoas vão granjear o talento. Por isso que nas igrejas, irmão, tem que pregar a verdade, irmão. Não tem negócio de ficar pregando coisas, sabendo que tem irmão nos atos e nos erros, e ficar caçando palavras doces para aquele irmão não sair da igreja. Irmão, que sai, irmão. É mais antes você sair da igreja do que você ficar passando palavras doces, irmão, para aquele irmão, e aquele irmão no erro. Não, irmão, tem que pregar a verdade. Se ele quiser sair, que sai, irmão, porque ele sabe qual é o caminho de casa, irmão. E no céu, irmão, não adianta nós pensar que irmão, você tá falando assim porque não é você, irmão. Irmãos, a mesma regra, a mesma medida serve para mim, serve para você, irmão. Não importa se eu, a partir do momento que eu tô aqui assim falando a palavra de Deus, que eu sair daqui, que eu quiser ir beber, que eu quiser ir fumar, Deus não me impede não, irmão. Deus não me impede de nada não. Se eu quiser me prostituir, se eu quiser adulterar, Deus não me impede não. Mas diz a palavra em Apocalipse que no último dia Deus vai abrir os livros. E onde é que as nossas obras estão escritas ali, irmão? Diz a palavra que nós vamos ser julgados segundo o que está escrito lá. Fica aí pensando que o que aquele irmão está fazendo, o que aquela irmã está fazendo, que Deus não está copiando. Não pense aí, irmão, que fica inventando desculpa com a palavra de Deus, que Deus não está copiando. Fica, irmão, nós enganamos o homem, mas a Deus não, irmão. Deus está copiando tudo que a gente está fazendo, o que a gente está imaginando ou pensando. Deus está copiando para que no último dia, irmão, lembra disso, irmão, para que no último dia eu e você, irmão, irá prestar conta sobre todos os nossos atos, irmãos. E o que eu falo é isso nessa noite, irmão. Essa é a palavra que Deus me deu nessa noite. Louvado seja Deus. Que eu peço aos irmãos que se eu falei algo que ofendeu, mas o que eu falo aqui, irmão,
não é da carne, o que eu falo aqui é por Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Assim como Deus me usa, irmão, para falar, não tem negócio de ficar passando mão de cabeça de ninguém, irmão. Por isso que eu saio dos meus atos, irmão, dos meus erros, de todas as coisas, porque o homem de Deus ele tem que ser irrepreensível, irmão. Tem que olhar para ele e não achar acusação. Não adianta eu estar aqui pregando aqui sim, e muitos que estão me vendo e falam que é nada, aquilo ali é um safado que está pregando o pecado, mas ele está no erro, está no pecado. Um safado que está pregando sobre adultério e ele está no adultério. Um safado daquele ali que está pregando sobre prostituição e ele mesmo anda se prostituindo, anda se drogando, anda visitando coisas que não é da graça de Deus. Então, irmão, para a gente falar do amor de Deus, irmão, nós temos que ser irrepreensível. É por isso, irmão, que nós temos que ser santo diante da presença de Deus, porque a Bíblia fala que Deus é santo, ele importa que os seus também sejam santos, irmão, assim como ele é. Então não tem negócio de vir com mimimi, memé, não. O que é verdade, o que é mentira, irmão. Acabou e pronto. Louvado seja o nome santo do Senhor. E glória são aqueles, irmão, que estão nessa caminhada com Jesus Cristo. Glória são aqueles felizes e bem-aventurados, são aqueles que leem e ouvem as palavras proféticas do livro da Bíblia, irmão. Felizes são eles, irmão, porque a Bíblia fala que Jesus fala assim: certamente eu venho logo. Bem-aventurados são vocês que leem e ouvem as palavras proféticas, porque ele fala que ele vai vir e que ele vai trazer as suas recompensas para dar a cada um segundo o que tem feito. E a Bíblia fala, irmão, se aquele que quiser ser mal, que seja mal, aquele que quiser estar no seu erro, que continua, e aquele que quer ser santo, que se santifica mais ainda, aquele que está na obediência a Deus, que continua ainda, irmão, porque nos últimos dias, irmão, nós estamos vendo aí, irmão, nós estamos vendo essa pandemia aí, nós estamos vendo aí as coisas acontecendo, sinais, o Senhor alertando para nós, ficar de orelhinha em pé, porque ele não nos avisou, irmão, só por sinais, mas o dia e na hora ele não nos deixou isso aí exato. Foi por isso, irmão, que ele falou para aquelas virgens, irmão, cinco prudentes e 5 loucas, ele mandou elas, irmão, tá com azeite na botija. Diz a Bíblia que as 5 loucas, elas tinham a palavra, mas elas não guardavam o azeite. E não é diferente, irmão. Muitos irmãos hoje têm essa palavra, conhecem a verdade, mas quando você vai olhar o azeite, ele não tem, está sem o azeite. Só conhece, mas não tem o azeite. O azeite é o que, irmão? É a obediência, irmão. É a obediência, é a vigilância, é o temor a Deus. Esse é o azeite, irmão, das nossas lamparinas, para que elas permaneçam acesas. São essas que é o azeite, são essas que vai nos encher, são essas que vai permanecer com que as lamparinas não se apaguem, irmão. Então diz a Bíblia que aquelas 10 virgens saíram ao encontro do noivo, irmão, e viram que o noivo estava demorando. Diz a Bíblia que todas elas caíram num sono, mas diz a Bíblia que quando ela ouviu a voz do noivo, dizendo que o noivo vinha aí, aquelas ali acordadas daquele sono, irmão, e diz a Bíblia que aquelas 5 prudentes que estavam com azeite na botija ali, guardou, irmão, o azeite. Quando ela veio, acendeu as suas lamparinas, e aquelas, irmão, que não tinham, irmão, o azeite, pediram para aquelas outras. Ali você vai entender que aquelas pessoas, irmão, que não tinham o azeite, você sabe o que é, irmão? São aquelas pessoas que conhecem a palavra, mas quando Jesus vier, irmão, diz a Bíblia que ali, irmão, vai pegar todas despreparadas, irmão, aquelas que tá sem o azeite, e quando elas achar, irmão, que vai buscar o Senhor, é aí que a porta vai fechar na cara delas, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como foi, irmão, nos tempos de Noé, que quando Deus mandou Noé entrar dentro da arca, irmão, irmão, dentro da barca. Quando Deus mandou Noé entrar dentro da barca, irmão, diz a Bíblia que o anjo veio e fechou. Você imagina, irmão, quantas pessoas que não foi bater ali na porta ali sim, e Noé ali por dentro ali sim, com temor, irmão, querendo abrir. Deus, e diz a Bíblia que o anjo não abriu, irmão. Por isso que fala que a porta que Deus fecha, irmão, ninguém abre, e aquele abre, ninguém fecha. Então, irmão, cuidado, vigia, irmão. É tempo de nós estar preparados, não é tempo de nós ficar, irmão, despreparados, com medo das coisas da
da terra com medo dessa doença, não. É tempo da gente colocar, irmão, a nossa vida em ordem e esperar a vinda de Jesus Cristo, irmão, e fazer, irmão, o que manda a palavra, e não ser como aquelas prudentes, irmão, aquelas imprudentes, quer dizer, perdão, aquelas que não guardou o azeite, mas ser como aquelas virgens prudentes, irmão, ser como os empregados que estejam alerta, como homens que esperem, irmão, pelo seu noivo. Ô igreja de Jesus Cristo, aleluia, irmão, espera pelo teu noivo, irmão, que o noivo tá vindo, ele tá demorando, mas ele tá vindo, diz a Bíblia que ele não tardará, irmão, breve será a vinda dele. Espera pelo teu noivo. E diz a Bíblia, irmão, que o noivo, quando ele vier, ele quer uma igreja adornada, não é uma igreja suja, não é irmão bagunçado, irmão na adultério, irmão na fornificação, irmão na feitiçaria. Ele quer uma igreja santa, irmão. E Jesus convida hoje, nesta noite, irmão, para o encontro, irmão. Jesus hoje vem, irmão, para o encontro da noiva. Santo, santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Tá tendo pureza aí, varão? Tá tendo pureza aí, varoa? O Senhor vem ao teu encontro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra, irmão. Deus seja louvado. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. A hora passou muito rápido. Perdão pelo horário aqui. Mas o que acontece, irmão? É isso. Quando a gente fala do amor de Deus, o que acontece? A palavra vai estendendo, mas a gente tem que ter, irmão, consciência. A gente tem que saber o que é carne, o que é espírito e o que é entendimento. Tudo isso nós temos que ter, irmão, essa consciência. Nós temos que saber falar coisas que não vêm da nossa carne, mas sim guiada por Deus. Então, irmão, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqueles que permaneceram fiel comigo até o fim aqui, irmão, aqueles que não saíram dessa live. Então que Deus possa abençoar vocês e que Deus possa encher vocês de sabedoria. E assim, irmão, encerre com a oração. E aqueles que sentirem também, irmão, fica na comunhão aí, que louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui nesta noite hoje, Senhor, foi falado acerca do pecado, acerca do conhecer a Ti e acerca do permanecer no erro e de continuar pecando depois de conhecer a Tua verdade. Assim diz a Bíblia, Senhor, que já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados se continuarmos a pecar de propósito, Senhor. Pai, mas nesta noite, Senhor, se tiver, irmão, na falha, no erro, se tiver, irmão, de todo jeito, não importa, Senhor. Mas aí agora, Pai, se houver arrependimento, o Senhor ainda traz perdão, Pai. O Senhor ainda perdoa, pois o Senhor não quer que ninguém se perca, mas quer que todos sejam salvos. Então, Pai, dê força para os nossos irmãos, dê força para aqueles que estão me vendo. Ajuda pelo Espírito Santo, ó Pai, os nossos irmãos a ser impulsionados, a ser dirigidos e a ser conduzidos por Ele. Nos ajuda nessa caminhada e fortalece, Senhor, a vida de cada um. Abençoa, dispensa todo, Senhor, com a benção do céu. Repreende todo o mal. Tira do nosso meio a incredulidade, tira do nosso meio a falta de temor, tira de nosso meio, Senhor, tudo aquilo que atrapalha o Teu, Senhor, o Teu progresso, o Teu agir. Repreende do nosso meio, Senhor, aquilo que não era o Teu agrado. Então, Senhor, abençoa as almas, Senhor, que estão vendo essa live, aqueles que vão ver. Tira, Senhor, tudo aquilo que muitas das vezes o inimigo plantou, o inimigo ali semeou no coração, endureceu. Muitas das vezes tem irmão que pensa que não tem mais chance. Tem sim, Pai. Não tem chance para o homem, mas para o Senhor tudo tem chance. Então, Senhor, converte a alma dessas pessoas, ó Deus. Traz de volta, Senhor, aquilo que era aceso no coração daquelas pessoas, daqueles irmãos que conheceu o Senhor e desviou e voltou, Pai, para a lama, Senhor, e voltou para o seu próprio vômito. Assim diz a palavra que aquele que conhece a verdade e volta para o erro é semelhante ao cão que vomita e volta a comer o seu próprio vômito. Mas que nós não venhamos, Senhor, ser como esse cachorro que come a tua palavra, Senhor, e vomita, Pai, e depois volta a comer. Não, Senhor, nós viemos comer, Pai, a tua palavra e guardar ela, Senhor, e assim, Pai, esperando a tua vinda, esperando a vinda de Jesus Cristo, esperando Ele como nosso único último Salvador.
porque bem-aventurados, Senhor, são aqueles que estão de pé, são aqueles que estão firmes, Senhor, na rocha e que não se abala por qualquer tempestade, por qualquer ventania, mas permanece fiel, permanece firme, permanece seguro, permanece com a fé inabalável, por mais que a fé, Senhor, muitas das vezes está lá embaixo, porque é dito, Senhor, e é verdade, tem muitas vezes, Senhor, que a nossa fé vai lá para baixo, mas o Senhor, Pai, falou, se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, grandes coisas nós poderíamos fazer. Então, ó Pai, que nesta noite, purifica, Senhor, pela Tua palavra, tira do nosso meio o pecado que muitas das vezes vem agarrando o Teu povo, vem aprisionando, Senhor, vem sufocando, tira do nosso meio, Senhor, porque a Bíblia fala que o pecado, quando ele está maduro, ele produz a morte, Senhor. Não deixe com que esse pecado venha, Senhor, nos produzir morte, mas que ele venha ser arrancado agora, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem em paz, até a próxima. E assim eu encerro com essa oração e com essa palavra, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Até a próxima, se Deus me permitir. Fiquem em paz, irmão. Deus seja louvado.